porque ruídos há de uma abundante chuva. Hoje eu quero falar com você a respeito de processos. Processo. O profeta Elias, ele após ter vencido aquela grande batalha, a Bíblia Sagrada diz que ele olha para o Acabe e diz: corre, porque vai chover. Só que ele fala num contexto que já fazia anos que não chovia. Ele olhou e disse: vai chover. E o Acabe creu, o Acabe saiu correndo. Bem, a primeira dica que eu deixo para você: aprenda a falar, aprenda a confessar as coisas antes de acontecer. Aprenda a falar de milagres antes do milagre acontecer. Aprenda a preparar sua garagem para aquele carro que vai chegar. Aprenda a preparar sua casa para aquela bênção que vai chegar. Aprenda a preparar aquilo que você quer para aquilo que vai chegar. Veja que o Elias fala para o homem chamado Acabe, o rei Acabe: olha, corre porque vai chover. Mas fazia anos que não chovia. Fazia anos que não chovia. Então a primeira dica é: aprenda a falar antes de acontecer. A Bíblia diz que se com o coração você crê e com a boca você confessar aquilo que você crê, tudo o que você disser vai acontecer. Então o segredo aqui hoje é: primeiro passo, aprenda a confessar. Mas ainda não é a tônica da palavra de hoje. Vamos prosseguir? Versículo 42, 1 Reis 18, 42 diz assim: e Acabe subiu e comeu a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e eis que disse, e ele disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Deixa eu trazer a segunda orientação, que ainda não é a mais importante, mas tudo aqui é importante. O Elias agora, quando ele começa a orar, ele não só ora, mas ele transmite um recado através do seu servo, dizendo: veja se já há algum sinal. Às vezes você vai fazer uma oração e parece que nada está acontecendo. Quantos de vocês aí já teve essa sensação de orar e aparentemente não ver resposta? Quem já teve essa sensação? Coloque aí nos comentários. Alguma vez na vida você já orou e teve aquela sensação como se não tivesse acontecendo? Como se Deus não tivesse te ouvido? Coloque aí nos comentários. Sim, não, sim, não. Quantos de vocês já fizeram uma oração e já tiveram a sensação de não ser ouvido? Ó, já estão começando a resposta aqui, ó. Delay vindo, eu, sim, sim. Vamos lá, aqui no Facebook está um pouco mais devagar, mas também vamos lá. Passo já, sim, já, sim, já. Então tá aí. Bom, já deu para ter uma amostra aí. Às vezes você vai fazer uma oração e quando você acaba de orar, quando você acaba de clamar, quando você acaba de interceder, você tem aquela sensação de que Deus não te ouviu, de que a oração não foi ouvida. Aí entra a mensagem desta noite. Eu não vim aqui para te contar uma história, eu vim aqui para te dar um recado. Eu vim aqui para dar um recado para você, que em algum momento da vida você fez uma oração e por alguma razão Deus não te atendeu no tempo, na hora que você orou, que você clamou. Porque uma coisa eu não tenho dúvida: quando você clama, Deus ouve. Quando você ora, a Bíblia diz: aquele que clama, Deus responde. A Bíblia diz: Deus é o socorro bem presente no tempo, na hora da angústia. Bom, Deus responde. Só que a Bíblia vai dizer, olha que coisa extraordinária a Bíblia, né? Vamos lá, versículo 44, 1 Reis 18, 44. Vou chegar onde eu quero chegar. E sucedeu que a 7ª vez, então foi necessário um processo. Por que 7? É processo. Você consegue lembrar da história dos muros de Jericó? Eles tiveram que rodear a cidade uma vez a cada 6 dias e no 7º dia, 7 vezes. A pergunta é: Deus não poderia, num estralar de dedo, derrubar Jericó? Claro que sim. Deus não poderia, no estralar de dedo, fazer Jericó cair por terra, fazer Jericó ser destruído? Claro, ele é Deus, ele pode tudo. Só que Deus não fez. E por que razão que Deus não fez? Porque existe um processo que precisa ser seguido, precisa da obediência que precisa ser seguido. Eu tenho comentado aqui na igreja que Deus não faz apenas aquilo que você precisa, Ele faz aquilo que você crê. Se Deus fizesse tudo o que nós precisamos, não haveria pessoas doentes, não haveria pessoas endividadas, casamentos destruídos. Porque Deus não faz aquilo que eu preciso, Ele vai fazer aquilo que eu acredito. Aliás, você pode escrever esse comentário aí. Escreva-se nos comentários: Deus fará aquilo que eu acredito.
Jesus disse ao pai do jovem epilético: tudo é possível ao que crê. Então, Deus não vai fazer aquilo que você está precisando, mas ele vai fazer aquilo que você está acreditando. Daí o porquê que eu vou chegar a semana toda, eu vou lhe explicar processo, semana toda, hoje, amanhã, terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Deus só fará na sua vida aquilo que você crê, aquilo que você acredita, não é apenas aquilo que você está precisando. Aliás, se eu fosse falar para você, faz a lista do que você precisa, meu irmão, tem gente que faria a lista do supermercado, sabe aquela lista grande? Por quê? Porque nós precisamos de muitas coisas. Mas Deus não vai fazer aquilo que você precisa, mas Ele vai fazer aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Meu irmão, a Bíblia diz que o servo do Elias sobe 7 vezes. E o Elias continua na oração. A perseverança vai ser outro tema que eu vou falar nas próximas lives, nas próximas noites. Ele teve que orar várias vezes. Ele teve que orar 7 vezes. Só que a Bíblia diz que na sétima vez, apareceu uma nuvem do tamanho, no formato da mão de um homem. Vamos lá? Versos 44 de novo. E sucedeu que na sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque haverá muita chuva, para que a chuva não te apanhe. Existem pessoas que têm dificuldade de lidar com pouco. Quem esteve ontem na minha reunião, ontem domingo, nos 4 cultos de domingo, eu falei sobre isso. Existem pessoas que não sabem lidar com pouco. O pouco é um teste de Deus. O pouco é a prova de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma multidão. Só que no meio da multidão, no final da reunião, Jesus disse: não é bom despedi-lo vazio, com fome. Veja lá no meio deles o que é que vocês conseguem. E o André conseguiu uma oferta de um menino, um lanche de um garoto. A Bíblia diz que foi 5 pães e 2 peixes. Mas o André, discípulo, chega para Jesus e disse: mestre, aqui está 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Quando você ignora processos, você sabota o que Deus quer fazer na sua vida. O Jusilene colocou aqui: Naamã deu 7 mergulhos. É isso mesmo. Se Naamã tivesse desistido na primeira vez, porque ele entra no Rio Jordão, a Bíblia diz que Rio Jordão era um rio sujo, dá a entender que era um rio barrento, de águas barrentas, ele teria abortado a bênção dele. A palavra para você hoje é: não rejeite o processo. Não despreze os processos. Não despreze o processo. O processo é necessário. O processo é necessário. O pouco é o teste de Deus para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Mas se você não é fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Isso é na oração. Isso é na sua fidelidade, isso é na sua luta, isso é na sua batalha. Queridos, a Bíblia vai dizer que isso se tornou a prova de fogo na vida desse homem chamado Naamã, se tornou a prova na vida de Elias. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de lidar com o processo. Por quê? Olha aqui, ó. As pessoas querem tudo para ontem, para já. Deus, por que o Senhor não me abençoa? Deixa eu te falar de um homem segundo o coração de Deus. Quem foi? Vamos lá, quem gosta de Bíblia aí? Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Davi. A Bíblia diz que um dos maiores erros na vida de Davi foi não respeitar o processo. Vou repetir. Um dos maiores erros na vida de Davi foi não respeitar o processo. Do que o senhor está falando? Segundo Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que naquela época o salmista Davi, ele já rei de Israel, Jerusalém, da Terra Santa, ele resolveu levar a arca para Jerusalém. Naquela época, no livro de Números, no livro de Levíticos, existem as leis dadas por Moisés, que a arca, para ser levada, ela tinha que ser levada no ombro, tá? Então imagine isso aqui, ó. Imagine que a minha Bíblia fosse a arca. A arca tinha que ser carregada a ombro. A cada 6 passos, quando fosse dar o 7º passo, ele deveria parar, oferecer o sacrifício a Deus. E aquele sacrifício que fosse oferecido a Deus, aquele sacrifício que fosse dado a Deus, para que eles pudessem dar outros passos. É processo.
O Davi, ele não respeitou esse processo. Sabe por quê? Ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe por quê? Porque Davi queria pressa. Ei, quantos de vocês estão apressados para ser abençoados? Quantos de vocês estão com pressa de ser abençoados? Vira aqui, pastor, para mostrar as pessoas que estão aqui, ó. Mostra, só filma aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Coloca aí para mim, quantas pessoas estão com pressa de ser abençoado? Coloca aqui, ó, Instagram, 2.200 e poucas pessoas agora, Facebook, 1.100 e poucas pessoas. Coloca aí para mim, quantas pessoas você conhece que tem pressa de ser abençoado? Você? Alguém que você conhece? Quantos de vocês conhecem pessoas apressadas? Pedem hoje, alguém colocou aqui, eu não sei quem fez um comentário aqui, que tem a oração miojo, né? Eu vi alguém comentando, só não consegui ver quem foi que fez. A oração miojo é uma brincadeira que se faz, que é aquela oração rápida. Tem gente que ora agora e já quer resultado. E não entende que muitas vezes os grandes milagres na tua vida passaram e passarão por processo. Os grandes milagres na sua vida passaram e passarão por processos. Mas se você for apressado, Deus, eu quero. Ah, Clemância que falou, eu que falei da oração miojo. É verdade, Clemância. Existem pessoas que fazem a oração miojo, quer dizer, ela ora agora, já querem que no estralar de dedo a resposta venha, a resposta chegue. Ah, o pastor Jordan está aparecendo aqui na live, olha ele aqui, ó. Pode aparecer problema não. Mas vamos lá, voltando aqui. Então há pessoas que têm pressa e às vezes a pressa atrapalha. Por que eu disse que o maior erro de Davi foi desrespeitar o processo? Porque ao invés de Davi dar 6 passos, parar e sacrificar, ele manda construir um carro novo, né? A Ferrari da época, entre aspas, ele manda construir o carro mais veloz da época, que não era motorizado, eu estou ironizando, é claro, era uma carroça puxada a bois, puxada a cavalo, puxado a tração animal. Para quê? Para chegar mais rápido. Vamos chegar a Jerusalém, vamos lá, temos que chegar. Às vezes, na tua pressa, você ultrapassa o processo. Às vezes, na tua pressa, você passa por cima de processos importantes. E por você passar por cima desse processo, muitas vezes você sabota, atrapalha o plano que Deus tinha para a sua vida. O recado de Deus para você hoje, amanhã eu vou voltar nessa palavra. Recado principal para você, respeite processos.